A última vez que estive aqui, eu falei sobre a preocupação que a vista mal posicionada pode comprometer a visão. Nós precisamos entender que não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós precisamos entender que, independente de tudo aquilo que está ao nosso redor, Deus está onde sempre esteve, no controle de tudo. Eu falei uma história aqui, quero repetir para fazer uma introdução dessa mensagem. Um homem entra no metrô em Nova York com seus 2 filhos. E assim que as portas do metrô se abrem, esses 2 meninos então começam a correr dentro do vagão, de um lado para o outro, batendo nas pessoas. E aquilo começou a incomodar os passageiros. O pai do menino estava sentado e não falava nada. E os meninos corriam para lá, corriam para cá, caíam em cima de um, caíam em cima de outro, e aquilo criou um mal-estar tão grande nas pessoas, que um homem resolveu abordar o pai e disse: você não está vendo o que os seus filhos estão fazendo? Eles estão nos incomodando. E o homem disse: eu não sei o que fazer, Senhor. Eu acabei de vir do hospital. E assim que os meninos receberam a notícia que a mãe deles morreram, eles ficaram desse jeito. E eu não sei o que fazer. Eles não estão conseguindo assimilar. E naquele momento, naquele vagão, os meninos continuaram fazendo bagunça. Mas a mente das pessoas mudou depois de saber o que estava acontecendo. Às vezes as coisas não vão mudar ao seu redor, mas elas podem mudar dentro de você. Por muitas vezes nós vamos ver situações extremamente desafiadoras, ambientes totalmente pessimistas, mas nós não somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Para nós, o sol brilha sempre, porque Deus está no controle de tudo. Não permita com que a vista contamine a sua visão. Entenda que você vive na presença de um Deus de milagre, de um Todo-Poderoso. Aquele que há de vir virá e não tardará. Hoje muitas pessoas têm dificuldade de mudar a sua história por causa de uma mente aprisionada, por causa de uma visão, extremamente limitadora. E eu quero compartilhar com vocês, é uma reflexão rápida. Eu preciso que você abra a sua Bíblia para nós iniciarmos. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7, no verso 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 1, diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Verso 2, porém um Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E Eliseu disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Feche seus olhos por um momento. Senhor, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero começar essa mensagem com aquilo que está acontecendo neste lugar. Nós vamos ver o estilo de vida que Eliseu resolveu viver, suas experiências exponenciais, extraordinárias, acima da média, é verdade.
Mas ele deixa aqui um alerta para todos nós. Samaria estava cercada. Uma situação que havia se agravado muito, mas muito. Num dos momentos o rei está passeando, está dando uma volta e ele encontra uma mulher que traz para ele uma questão pedindo ajuda. E ele diz: o que eu posso ajudar você? Como eu posso te ajudar? Todos nós estamos numa situação extremamente difícil. E ela disse: eu preciso da sua atenção. Está vendo essa mulher aqui que está do meu lado? Eu combinei com ela que nós comeríamos o meu filho ontem. E depois nós comeríamos o dela. Nós comemos o meu filho. E agora ela escondeu o dela, para que nós não comamos. Neste momento, o rei fica consternado, ele não sabe o que fazer, e era esse o ambiente que essa história está envolta. Um ambiente onde os olhares não viam saída, onde as perspectivas não eram boas. Mas neste momento uma palavra profética. Alguém vai se levantar para falar a favor do futuro. Alguém vai falar uma palavra extremamente oposta à realidade de tudo aquilo que está acontecendo. O profeta se levanta para profetizar, para dizer algo para o amanhã. Ele está guiado por Deus. E a mensagem é: amanhã, a esta hora, o alimento vai estar à disposição de todos, acessível a todos. E nesse momento, alguém da diretoria do rei, alguém da cúpula, não consegue enxergar isso. E Eliseu diz: assim diz o Senhor, amanhã, a essa hora, a comida vai estar disponível e acessível para todos. E este homem diz: ainda que o Senhor fizesse abrir janelas nos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu diz: por causa disso, você vai ver, mas não vai comer. Me parece que a Bíblia está dizendo que, se nós não crermos, não merecemos fazer parte. Se nós não tivermos coragem de agir de forma contrária, oposta a tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, nós não merecemos viver num ambiente de milagres. Nós não merecemos ver se cumprir na nossa vida. É o que ele diz para este homem aqui: eis que o verás com os teus olhos, porém, disso você não vai comer. Se você não é capaz de crer, de acreditar que Deus vai fazer, vai realizar, você não faz parte, você não merece fazer parte disso. E o homem é colocado numa posição, certo? No momento em que a multidão descobre que a comida está disponível, e ele acaba morrendo pisoteado. Eliseu é alguém que vai nos dar uma grande lição, e é sobre ele que eu quero conversar com você hoje. Alguém que foi capaz de entender que o impossível podia se tornar viável se Deus estivesse no controle. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você sonha para seu futuro, o que você pensa para a sua vida profissional, eu não sei qual é a sua realidade atual. Talvez no olhar humano ela seja extremamente desafiadora, um ambiente praticamente sem saída. Mas eu queria lembrar você que o Deus que você serve é um Deus do impossível e Ele pode fazer. Você está num ambiente de milagres e nós estamos lançando uma palavra para o seu amanhã. E quem crê, viverá. É assim que funciona. Nós precisamos amadurecer. E é isso que eu quero
conversar com você. No capítulo 19 de 1 Reis, Elias ouve uma palavra de Deus, que diz assim no verso 16: também a Jeú, filho de Nins, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Abel-Omeolá, ungirás profeta em teu lugar. Preste atenção, porque Eliseu está arando com os bois a terra de seus pais. Deus fala com Elias: vá até Eliseu e unge esse indivíduo, porque esse indivíduo vai ser profeta no seu lugar. Eu não sei o que Eliseu esperava da vida. Eu posso dizer para você, como muitos de nós, não esperávamos que Deus fizesse na nossa vida o que fez. Só que Deus vai pegar um homem que andava atrás de bois, que seguia o caminho dos bois para arar a terra, e vai dizer para ele: agora você vai andar comigo, eu vou andar à sua frente, e você vai viver uma vida extraordinária. É a proposta. A proposta é sensacional, é verdade. Porém, ela vai gerar um nível de comprometimento. Ela vai gerar um nível de responsabilidade naquele que foi chamado, porque vida com Deus é parceria. Você faz o que pode e Deus faz o que você não pode. Quando nós entramos e temos um senso de responsabilidade de tudo aquilo que eu posso fazer, que a minha expertise, que o meu network, que a minha capacidade, que as minhas forças podem fazer, minhas mãos, eu faço. Mas aquilo que as minhas mãos não puderem fazer, o meu joelho vai tocar e as portas vão se abrir. O natural nós fazemos, o sobrenatural Deus faz. Você pode melhorar seu casamento, você pode ser um marido melhor. Você precisa de Deus para ser um marido melhor? Em algumas situações, sim. Em outras, não, só depende de tu. Você depende de Deus para ser uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor? Não. Você depende de você. Ah, mas tem coisa que eu não consigo. E aí, então, se você não consegue, bota o joelho e fala: Senhor, eu não consigo. Eu preciso que o Senhor entre com providência a meu respeito. Gerar um senso de responsabilidade traz para a nossa vida um ambiente de milagres. Nós precisamos montar um cenário para que o milagre possa acontecer. Está na hora de sairmos dos bastidores da vida e subirmos do palco dela e protagonizarmos nossas próprias histórias. Vivemos o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque isso é possível. E se é possível, eu quero viver. Ah, pastor, eu acho muito difícil. Depois que inventaram a frase, é difícil, nunca mais foi fácil. É difícil emagrecer, é difícil guardar dinheiro, é difícil estudar, é difícil, é difícil, é difícil. E quem conseguiu? Conseguiu por quê? Porque venceu, é difícil, porque era difícil para ele também. Ah, pastor, eu não quero ter filho, porque criar filho é difícil. A minha pergunta é: se seu pai pensasse igual a você, provavelmente você não teria esse pensamento. Ainda bem que ele pensou diferente, né? Então nós vamos dar uma olhadinha, porque Deus falou com Elias, e Elias vai lá agora e vai encontrar com Eliseu no campo. E o verso 20 diz assim: então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou as juntas de boi, os matou, com os aparelhos dos bois cozeu a carne, deu ao povo, comeram, se levantou, seguiu a Elias e o servia. Eu acho isso o maior barato. Elias vai lá e toca em Eliseu. Eliseu deixa os bois um pouquinho, vai até Elias e diz: meu senhor, eu entendi que o senhor está me chamando para eu ir com o senhor, mas eu tenho família, tenho minha mãe e meu pai.
Então eu estou precisando dar um pulinho lá em casa, só para me dar um beijinho nele de despedida. Elias falou, vai e volta. Aí Eliseu foi lá, se despediu dos pais, provavelmente os chamou, voltou, pegou os 2 bois que ele estava arando, matou, pegou aquela cangaia toda de madeira, fez uma fogueirona, fez um churrasco ou um cozido, porque o povo não comia nada frito. E fez uma festona de despedida. Para quê? Para deixar seu passado para trás. Porque se você quer viver uma vida extraordinária com Deus, seu passado não pode vir contigo. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Chegou a hora de vivermos o novo de Deus. Mas tem gente que não consegue viver o novo porque anda arrastando o velho. Sabe? Ah, pastor, tem umas coisas na minha lembrança. Ah, pastor, quando eu era pequeno, meu pai me batia muito. Ah, eu fui abusado. Eu sou traumatizado. Vai ficar nessa? É isso? Traumatizadinho? Bullying? Na minha época de garoto, bullying era para fazer café. É só um trocadilho. Hoje, essas crianças ficam revoltadas. O passado, a Bíblia diz, eu vou trazer à memória aquilo que me traz. E o que não traz esperança? Eu limpo todo dia. Todo dia traz consigo o seu mal. Então eu faço uma limpeza para não aglomerar. Tem gente que vem falar comigo, eu pareço um aterro sanitário. Só tragédia. E aí? Tá difícil. Perspectiva, piorar. E o que você quer? Que Jesus volta? A minha vontade era falar, se ele voltar, tu não vai. Então que história é essa? Nós temos ouvido muito isso aqui. Está na hora do céu vir para a terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no... Então, meu irmão, numa linguagem carioca, eu sou carioca e flamenguista, dá licença. Já que falaram que eu sou membro da igreja, eu posso falar as claras. Irmão, nós viemos aqui para arrebentar a boca. O bagulho nessa terra é doido. O inimigo é poderoso, mas o aliado dá de 10 no chifrudo. Que, aliás, o único chifrudo que não tem mulher é o Satanás. Nem sei como é que ganhou o chifre. Escute só. Nesse ambiente de pandemia, Deus está te dando a oportunidade de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Pare de olhar as coisas de uma forma fatalista. Mas você quer viver uma vida com Deus? Pega esse passado seu e taca fogo nesse troço. Faz uma festa de despedida. O que é o casamento? O casamento é uma festa de despedida. Acabou o alvará de soltura. Tu pegou perpétua. Você está... Porque tu é solteiro. Escute só. Esse camarada vai dar uma festa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu passado foi bom, ele é o quê? Passado. E se ele foi ruim? Passado. Entendeu? E quem vive de passado? Museu. Isso aí. Você vive de perspectiva de futuro, de um Deus que está no controle de todas as coisas. Tem chave para abrir porta. Faz o que quer. Você só tem que estar afinado com ele, porque às vezes ele não está afim de fazer. E quando ele não está, não adianta. Lembra do Samuel? Orando, Senhor, perdoa o Saul, perdoa o Saul, perdoa o Saul. Deus falou, Samuca, segura a onda. Eu já estou por aqui com esse Saulzinho. Enche o teu vaso de azeite, dá um pulinho na casa de Jessé, o belemita, porque já escolhi um novo rei. A casa do Saul caiu. Então você precisa de sensibilidade, porque às vezes você vai pedir coisa para Deus que Deus não vai te dar. Aí você vai ficar aborrecidinho. Ah, não vai me dar? Então tá bom, vou para o inferno. Isso mesmo. Um povo esquisito. Se Deus não vai me dar, não vai me dar, por quê? Por quê? Não quer. E se ele não quer, eu não quero saber se é bom ou se é ruim. Ele falou que não quer, ele é mais forte que eu. Não vou te dar. Ah, não vai me dar? Então eu vou tentar conseguir sozinho.
Tem uns malucos, depois diz que eu que sou engraçado. Então, primeira coisa que eu acho fantástica, esse camarada está disposto a deixar o seu passado para trás. Mata os bois e taca fogo no arado. Qual mensagem ele está nos dando? Eu estou fazendo algo e tomando uma decisão cuja qual eu não tenho para onde voltar. Isso aqui não tem. Hebreus, o justo vive e ele não ele vai adiante para a conservação Então tudo começa. Uma vida exponencial começa com uma decisão que não tem para onde voltar. Acabou. E agora eu vou andar com quem? Com Jesus, com Deus. E se Ele me der tudo, estou com Ele. E se não me der nada, também estou. E se eu estiver feliz, estou com Ele. E se eu estiver triste, estou com Ele. Não tem mais volta. Acabou, querido. Já era. Entendeu? Mas tem gente que não taca fogo nos aparelhos, não mata os bois. Então ele tem para onde voltar. Já viu uns irmãozinhos que vai e volta? Você chega perto do carnaval, desvia. Chapa o coco, toma os negócios, pega umas donas. E uma mulher feia. Tem uns caras que vai para o inferno por um motivo ruim. Ainda tem isso. Não. Você está rindo, mas é sério. Não é você, né? Escute só. Ele está dizendo para mim e para você. Você quer viver uma vida extraordinária? Entenda que o passado precisa ficar para trás. Você já ganhou muito dinheiro, hoje não ganha mais, isso é passado. Certo? Você já sofreu muito, isso é passado. Sabe? Ah, pastor, eu me decepcionei. Me casei com um homem que me fez sofrer. E agora, nunca mais quero saber de homem. Nossa. Por quê? Porque os homens são tudo igual. Eu falei para a dona, a senhora conhece os homens tudo já? Tá rodada, hein, dona? Os homens é tudo igual? Ela falou, você é bobo, pastor, não estou falando nada disso. Eu falei, nem eu só segui o texto. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se o seu passado for ruim, eu sei que Deus é bom. Eu não sei se alguém te machucou, eu sei que Deus cura. É assim que funciona. Se eu contasse meu passado para você aqui, você ia embora chorando. Ia dormir hoje de luz acesa. Sim. Certo? Porque tem gente aqui que eu sei que a sua vida deve ter sido muito difícil. Mas não matou você. Teve gente que a vida nem foi tão difícil e morreu de Covid esses dias. Olha como é que você está na vantagem. Ele assume um compromisso, é verdade, de não ter para onde voltar. É uma via de mão única. Ele vai. E é assim, é isso que nós assumimos com Deus. E é nesse ambiente que Eliseu vai viver o extraordinário, o fantástico, o sobrenatural. Quando nós chegamos no capítulo 2 de 2 Reis, Elias está partindo. É aquela reta final do Elias para ser levado aos céus. E o verso 1 diz que quando Elias estava para ser levado aos céus, ele estava em Gilgal, ele chama Eliseu e diz, Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu vou contigo. Olha que beleza. O ponto de partida da reta final é Gilgal. Em Gilgal o povo foi circuncidado. Em Gilgal o povo fez uma aliança. Porque se nós queremos viver o extraordinário com Deus, precisamos assumir um comprometimento. Eu vou parar de pecar, ou diminuir minha margem de erro, ou então errar só em coisa assim que é fácil de consertar, certo? Ah, errei o caminho. Às vezes você nem precisa de Deus, só o Waze. Errei na receita do bolo, é só jogar fora e fazer. Errei na escolha do cônjuge, hashtag chupa essa manga. Que tem coisa que você pode errar, que dá para consertar com facilidade. Nós temos que assumir um compromisso, uma aliança com o Deus de Israel,
como disse Ezequias, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora me tem vindo ao coração, é o que disse Ezequias. Se nós entendermos que o ponto de partida é uma aliança, onde o pecado perde força. A cada dia que passa, nós pecamos menos. Porque nós vamos de glória em glória, de fé em fé. Porque aquele que peca é escravo do... Por isso que... Por que a Bíblia diz que quem peca é escravo? Porque aí o pecado domina essa pessoa. Ela não quer pecar, mas peca. Ah, pastor, quando eu vi, eu já tinha feito. É mais forte do que eu, porque o pecado é seu senhor. Ah, pastor, mas é tão difícil, não é? Você acha que é um complô contra você? Que você é a última bolacha do pacote? É difícil para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Mas pastor, então como é que eu paro de pecar? É só trocar de senhor. Deixa de ser escravo do pecado. E entenda que o Filho de Deus subiu à cruz do Calvário e pagou um preço para ser seu senhor. Ele foi lá para te comprar, porque para você mudar de senhor, alguém tem que te comprar do senhor antigo. E foi isso que Deus fez, nos dando a oportunidade de sermos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Enquanto o pecado me obrigava a fazer o que ele queria, o Filho me liberta e diz: você tem o direito de escolher. Nós precisamos desse comprometimento, dessa aliança com Deus. Mas Elias disse para Eliseu: fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu falou: eu não, eu vou para Betel junto contigo. Elias olhou: vamos para Betel. Chegaram em Betel, ficaram ali um tempinho. Elias falou para Eliseu: fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. A palavra Betel tem um contexto de casa do pão, casa de Deus. Tem algumas traduções, eu queria aplicar ela hoje como igreja. Porque tem situações em que pessoas assumem um compromisso e não agem mais nada. Acha que aquilo é o suficiente para levar uma vida com Deus. E paralisa ali. Fica detido naquele ambiente. Mas tem pessoas que são paralisadas na casa de Deus. Às vezes se aborrecem com outras pessoas, ficam decepcionadas, sabe? Ah, pastor, me feriram. Eu agora sou um desigrejado. Sabe, não gosto. Na última igreja por onde eu passei, puxaram o meu tapete. Senta. Você tem problema com tapete? Senta que tu nem cai quando alguém puxar. Tu vai junto, garra. Pode até puxar, mas me leva junto. Porque pensa num lugar desafiador que nós temos que vencer, que senão paralisa a pessoa. Igreja tem fofoqueiro? Sério? Tem fofoqueiro? Invejoso? Tem também? Mal pagador? Tem? Gente, então a igreja tem quase tudo. Pois é, querido. O que você tem que aprender para sobreviver em Betel? Para esse ambiente não te paralisar. Amar todo mundo. E se relacionar com a turma que dá para ter relacionamento. Porque tem uns irmãos na igreja que não dá para relacionar. Pelo menos com a gente, é da outra patota. Tem gente que fica traumatizado quando eu falo isso. Pastor, tem que se relacionar com todo mundo. Eu não consigo. Tem uns irmãos, aliás, lá na igreja tem umas pessoas, bispo, que se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. Eu falo: ó, vai levar? Maluco, vai dar uma tribulação no inferno. Tem gente que vai ser desafiador para viver com você, mas vai viver bem em outro lugar, com outra pessoa. Não tenta não, que vai dar ruim. Nós temos que aprender a viver. Eu entrei, assim que eu me converti, um cara me pediu um dinheiro emprestado, eu falei: na igreja vai me pagar. 29 anos, irmão. Eu acho que é negócio de título de capitalização, alguma coisa assim. Achei que eu comprei minha casa, minha vida, alguma coisa desse negócio. Um outro, eu estava 3 meses na igreja, bicho. Eu já estou com 29 anos de casado, ele era no início. O irmão de hoje na minha mulher, irmão.
Falei, não é possível. O irmão prega lá de oi, não é que estava. E aí eu fui orar, porque a igreja é de Jesus, sim ou não? E ele falou, é assim mesmo, filho. Tem gente que ainda está transformando, tem gente que já transformou, tem gente que está no processo, é meio encardido, eu esfrego, boto, pá. Então, se você quer andar em alta performance, quer viver uma vida exponencial e ainda está com dificuldade de viver com gente, está na hora de você mudar ou dar um upgrade aí nas suas habilidades de se relacionar. Porque Elias disse para Eliseu, fica em Betel. Eliseu falou, ó o dedinho, ó o profetinha. Eu taquei fogo no meu boizinho, matei a parada toda, não tem para onde voltar, e você fica mandando eu ficar? Fico é nada, eu vou com você para Jericó. É Jericó? Vamos embora. Chegaram em Jericó. Lá Elias falou o quê? Fica aqui porque o Senhor me enviou o Jordão. Eliseu falou, eu vou também. Eu fico pensando se sou eu, se eu já não tinha falado para Elias, ô irmão, tu não quer que eu vá? Toda hora ficar falando, fica. Porque me parece que na caminhada cristã, volta e meia, nós enfrentamos o obstáculo dizendo para mim e para você, pare. Nós não queremos que você vá adiante. Que é o passado que nos assombra, que é a ausência de um comprometimento, que é um ambiente hostil, às vezes na igreja. Ou Jericó, cidade das palmeiras, cidade do mau cheiro, como você queira denominá-la. Mas é uma conotação que me parece que demonstra o mau cheiro por dentro e as palmeiras por fora. Aqueles que serão paralisados porque resolveram viver uma vida de aparência. E quem vive de aparência não muda nunca. Porque você não precisa mudar a aparência. Me parece que quando Elias diz a Eliseu, fica em Jericó, nos traz uma aplicação que nós também podemos dizer que pessoas que vão viver de aparência serão paralisadas, não vão muito longe, ou pelo menos não viverão uma vida extraordinária, exponencial, fantástica. Mas eu só queria lembrar você que nesse ambiente, pelo menos agora chegando em Jericó, tem 50 profetas. Que me parece que já vem acompanhando Elias e Eliseu, dizendo para Eliseu que Deus ia levar Elias. E Eliseu diz, eu sei, está tranquilo. E agora Elias diz a Eliseu, fica em Jericó, permita que as aparências te paralisem, porque eu vou além do Jordão. E Eliseu diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu vou contigo. Elias ficou quietinho. Eles vão atravessar o Jordão. 50 homens ficam olhando. Elias vai atravessar o Jordão e tinha expectativa de atravessar sozinho. Mas Eliseu disse, não, eu vou com você. Eu cheguei até aqui, eu vou prosseguir. Eu vou até o final. Provavelmente, os profetas ou os alunos da escola de Elias estão pensando, e ele vai com Elias, quero ver como é que ele volta. Eu imagino Eliseu entrando, o Jordão abriu, o Elias passando e o Eliseu atrás. E eu imagino ele fazendo as contas, taquei fogo no... matei meu boi, mandou eu ficar, se eu tivesse ficado em Gilgal, não estava passando agora, pé enxuto, aqui, do outro lado. Elias fala para Eliseu assim, me pede o que você quer. Ô gente, pensa. Me pede o que você quer que te... Eu imagino que Elias deve ter pensado, Eliseu vai pedir qualquer coisa. Mas Eliseu diz para Elias assim, eu estou a fim de receber uma porção dobrada do Espírito que está sobre o Senhor. Se o Senhor foi fera, eu quero ser fera. Eu quero uma porção dobrada, eu quero o extraordinário. Eu não cheguei aqui de bobeira, eu não caí aqui de paraquedas, meu irmão. Eu tive um percurso para chegar até aqui, e eu vim aqui para buscar o que Deus pode me dar. E o Deus, olha só, eu gosto do Eliseu. Um dia, quando eu estiver lá, porque eu vou
Eu já falei isso aqui. No céu nós vamos ter 3 surpresas, lembra? Primeira, cheguei. Caraca, não é que eu entrei? Caraca. Segunda, você aqui. E terceira, cadê fulano? Não veio. Eu quero fazer parte das 2. Primeira, a terceira deixa para os outros. Escute só. Olhe bem. Elias olha para Eliseu e diz: o que você quer? Eu acho que ele não esperava que Eliseu fosse falar aquilo. Porque Eliseu deve ter falado: rapaz, eu posso viver com Deus um incrível, sensacional, um Deus poderosíssimo. Então, Elias, eu estou a fim de um espírito dobrado, de uma unção dobrada, dobro, irmão, eu dobro esse negócio. Ou dobro nada. Olha o que o engraçadinho do Elias fala para Eliseu: dura coisa me pediste. Dura coisa por quê? Quem vai dar não é você, é Deus. Eu quero o Espírito que Deus colocou sobre. Elias falou: dura coisa me pediste, mas se você me ver quando eu for levado, isso vai te suceder. Eliseu pensou: queridinho, se eu não te deixei até agora, é agora que eu não saio perto de tu. Aí a carruagem, objeto voador não identificado, a carruagem estacionou. Eu tenho que tirar essas dúvidas no céu, se eu lembrar. Se for para o inferno, vai com as dúvidas mesmo. Você está rindo, é sério. A carruagem estacionou, eu imagino o Eliseu. Se eu ver, eu recebo. Caramba! Me dei bem. A carruagem levanta voo. Elias joga a capa. Eliseu pega a capa dele, rasga e joga fora. Eliseu está dizendo: a minha capa foi muito útil, mas só me trouxe até aqui. Agora chegou uma nova fase da minha vida, e na nova fase ela não me serve mais. Quando a vida nos propuser uma mudança de nível, nós precisamos decidir o que vamos levar para lá, porque tem coisa que não cabe mais lá. Tem comportamentos que não cabem mais lá, tem amizades que não cabem mais lá. Esse dia eu fui numa festa, me chamaram para ir numa festa de um amigo meu, aniversário, um amigão, aí fui. Não podia chegar na hora, porque normalmente quando tem festa que tem uma bebida, eu chego na hora cedo, onde todo mundo está sóbrio. Só pude chegar 4 horas depois. Estacionei meu carro, o cachorro que eu vim vindo na minha direção já estava meio zonzo. Umas músicas daquelas sensacional, sabe, uns hinos extraordinário, umas irmãs dançando. E na hora que eu cheguei, eu me perguntei: o que eu estou fazendo aqui? Aí já veio um: eu estou, irmão, já me deu logo um banho de cerveja, tiro foto com um montão de pinguço. Aquilo não era ambiente para mim. Mas eu fui. Saí de lá sujo de cerveja. O aniversariante não lembra que eu fui, de tanto que ele bebeu. Então nem adiantou. E eu voltei para casa e falei com meu moleque: eu não entendi o que eu fui fazer lá. Tem coisas e lugares e situações que não é mais para você quando Deus te muda de fase. Eliseu pega a capa dele, joga fora, pega a capa de Elias e presta atenção, é a nova fase. Eliseu para diante do Jordão, pontoso, como um bom carioca, a capa, e diz: esse cara sou eu. Eliseu vai substituir Elias? Nunca. Porque ninguém substitui ninguém. Simplesmente Deus dá a oportunidade de você viver a sua própria história. Hoje você vive a sua, amanhã o outro vive a dele. O importante é que nós vamos viver de forma magnífica, extraordinária. Eu quero que o diabo fique endemoniado com a nossa vida.
O diabo fica assim, esse miserável. Pensa, nós tudo passando na frente de Deus e Deus falando. E aí, Lúcifer, tem visto o JB, pastor Cláudio, Marcos César? Tem visto a turma toda? Gente boa, hein? E nós só. Isso é possível. É possível. Deus não pede para você ser santo, Ele só pede para você entrar no processo de santificação. Deus não pede perfeição, Ele pede aperfeiçoamento. Seja amanhã melhor que você foi hoje. Faça igual o smartphone, uma versão melhorada de você mesmo. Entendeu? E agora o Eliseu tocou na água do Jordão. Jordão abriu, Eliseu passando sozinho. Cadê o Elias? Subiu. Do outro lado tinha 50 camaradas que olhou para o Eliseu e falou assim: caramba, Eliseu. E o texto ainda diz que esses caras são valentes. Por isso que quando eu vejo Jesus chamar Pedro de pôr café, quando fica em pé em cima d'água, eu pergunto aos discípulos que ficaram no barco, de pôr o quê? Tinha 52 profetas. 2 atravessaram o Jordão. 50 ficaram olhando. Isso nos dá um prognóstico de que uma minoria é capaz de tomar uma decisão que vai levar a sua vida para o próximo nível. Eu não quero saber a quantidade, eu só quero estar nesse grupo. É isso que eu quero propor a você. Ah, pastor, aqui tem um montão de gente. Será que muita gente aqui não vai viver o extraordinário? Não. Quem vai viver o extraordinário, quem não vai viver o extraordinário é quem não veio no culto. Você aqui vai sair daqui para... Escute só que eu estou terminando. Pensa num cara extraordinário, o Eliseu. Pensa. Mas um negócio que eu acho maravilhoso do Eliseu é que um dia o Eliseu morreu, porque todo mundo morre, sabia disso? Você vai morrer já. Daqui a um dia você morre. Ninguém avisou você não, né? Pois é, daqui a um dia você vai escutar: pastor Cláudio morreu. Deu um beijinho no ombro e fui. O Abraão foi sensacional, sim ou não? Mas morreu, a turma morreu tudo. Chegou a nossa hora. Eliseu morreu. Olha que lindo, gente. E estão fazendo um sepultamento. Quando eles estão lá perto do cemitério para sepultar o Eliseu, eles olham e vêm um exército inimigo. E aí não dá para sepultar o defunto. Joga o defunto onde? Na cova do Eliseu. O defunto ressuscitou. O Eliseu era fera, até depois de morto. E claro que provavelmente o homem que acabou de ressuscitar deve ter sido o primeiro a correr. Lá vem o exército, o cara acabou de ganhar um bônus. Não vai dar mole para morrer de novo, não é verdade? Você está rindo, mas é sério. Eu queria que você saísse daqui. Olha só, você está aqui há quanto tempo? Umas 3 horas mais ou menos de culto geral. Olha como é que você está feliz. Sua vida nem mudou ainda. Sorridente. O culto está acabando. E nesse culto, o bispo JB não pode ir com você. Eu não posso ir com você. Mas tem alguém aqui na igreja que pode. Esse alguém é o Todo-Poderoso. Pensa se eu falasse agora para você, ou se o bispo JB, depois do culto, falasse assim: hoje eu vou te levar em casa. O ministro, ontem dissesse: sério? Caraca! Só que ninguém vai falar isso com você. Nem o ministro, nem o bispo, nem eu. Mas tem alguém aqui que está dizendo para você: eu quero te levar em casa. Eu quero colocar você para deitar. Eu quero guardar seu sono. Eu quero ir com você trabalhar amanhã. Eu quero viver com você. Então eu queria que você ficasse em pé agora. Fechasse esses olhinhos seu. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Eu sou carioca, mas vim em missão de paz. Faz um barulho sagrado aí, irmão. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados?
como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.